Boa tarde, turma. Começando mais uma videoaula de língua portuguesa, professor Hermano Vilhena. E na aula de hoje, nós vamos estar revisando os conteúdos da semana. Então vamos lá. Lembrando que nós estudamos as orações subordinadas adjetivas. Então vamos ver aqui, bem resumidamente, não é? Porque o assunto é bem fácil, bem simples. Em apenas 2 slides a gente vai rever todo o conteúdo de orações subordinadas adjetivas. Então vamos lá. Orações subordinadas adjetivas são aquelas que têm o valor e a função de um adjetivo, como o próprio nome diz, pessoal. E aí você tem que lembrar que adjetivo é uma palavra que traz uma característica de algo. Então, característica, uma qualidade, ok? Então essas orações vão ter essa finalidade. São iniciadas por pronomes relativos, que, quem, o qual, cujo, onde. Nós tivemos uma aula só sobre pronomes relativos também, que vocês viram aquele quadrinho com o resumo de todos. Vamos lá. Dicas. Pronome relativo. Tente substituir o pronome por os, as, quais, para confirmar se ele realmente é um pronome relativo. Exemplo. O dia em que tivemos políticos íntegros, seremos um país próspero. Olha, se você pode substituir o pronome que por no qual. Então ele vai ser um pronome relativo, ok? Essa é a turma cujo empenho aos estudos é sempre elogiável. Olha aí, o pronome cujo pode ser substituído por da qual. Então, que na primeira oração aqui, não é? E cujo são pronomes relativos. Eles vão estar sempre iniciando a oração subordinada adjetiva. Então, aqui, olha, que tivermos políticos íntegros, bem aqui é uma oração subordinada adjetiva. E essa é a turma cujo empenho aos estudos é sempre elogiável. Então aí nós temos 2 orações subordinadas adjetivas que elas têm valor de adjetivo. Elas vão caracterizar um termo que antecede aí o pronome relativo, ok? Um termo, algo da oração principal. Então vamos lá. A gente viu que as orações subordinadas adjetivas são classificadas em explicativas, aqui, e restritivas, ok? Então vamos lá, as explicativas. As principais características aí, olha. Elas possuem vírgula, possuem um caráter semântico generalizador. Semântico, gente, é o significado, ok? Então eles generalizam todo o significado do termo a que se referem. Assemelham-se a um aposto explicativo. E podem ser removidas sem grandes problemas semânticos. Você pode retirar a oração subordinada adjetiva explicativa sem interferir no sentido da frase, ok? Então elas não são assim tão necessárias, tão cruciais para o entendimento da oração. E as restritivas não possuem vírgula, possuem um caráter semântico especificador. Então, ao contrário da explicativa, ele vai especificar o significado do termo a que ele se refere, tá bom? E elas não podem ser removidas da oração sem causar problemas semânticos, então elas interferem no sentido da oração, ok? No sentido geral da oração. Pessoal, ficou uma atividade para casa do livro, foram 3 páginas do livro, e a gente vai fazer a correção da atividade que é referente às orações subordinadas adjetivas, explorando esse tema, tá bom? Então vamos lá. Foram as páginas 187, 188 e 199. Página 187, começa com a leitura desse trecho. A terceira etapa da seleção dos bolsistas, que participarão do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio, PIBIC, foi realizada nesta segunda-feira, 20 de 8 de 2018, em Salvador. O coordenador do CJCC, Yuri Rubin, explica que a cooperação da Secretaria com a Escola Baiana de Medicina, através do programa PIBIC Júnior, está sendo muito proveitosa para os 8 estudantes envolvidos na edição de 2017, cujos trabalhos serão concluídos em setembro e em outubro, quando acontecem as defesas das pesquisas. Então teve o texto aí, primeira questão. Letra A. Por que estão em destaque os 8 alunos citados na notícia? Resposta, porque são ganhadores de bolsas de iniciação científica. Eles foram os 8 alunos que ganharam a bolsa aí do PIBIC Júnior. Ok? Nós vamos ter agora esse trecho aí. A cooperação da Secretaria com a Escola Baiana de Medicina, através do programa PIBIC Júnior, está sendo muito proveitosa para os 8 estudantes envolvidos na edição de 2017, cujos trabalhos serão concluídos em setembro. Então temos um pronome relativo destacado aí, né? O pronome cujos. Vamos lá, letra B.
B, primeira pergunta da letra B. Que correspondência o pronome relativo cujo estabelece em relação aos estudantes? Resposta. O pronome cujos relaciona os trabalhos a serem concluídos pelos 8 estudantes. Então, ele está fazendo esse tipo de correspondência aí, ok? Isso aí observando o sentido do pronome nessa frase, nesse trecho, né? B, segunda pergunta da letra B. B2. Que tipo de relação esse pronome estabelece? Resposta. Estabelece uma relação de posse, ok, gente? Então, é a resposta da letra B. Segunda pergunta da letra B, no caso, né? Letra C. Olha, trecho original do texto. A terceira etapa da seleção dos bolsistas que participarão do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio, PIBIC Júnior, foi realizada nesta segunda-feira, 20 de 8 de 2018, em Salvador. E aí ele tem um trecho proposto aqui do autor do livro, olha, trecho proposto. A terceira etapa dos bolsistas participantes do PIBIC foi realizada nesta segunda-feira. No trecho proposto, o substantivo bolsistas é caracterizado pelo adjetivo participantes. Está aqui, olha. Participantes está caracterizando aqui o substantivo bolsistas. E no primeiro, de que modo esse substantivo é caracterizado? No trecho original do texto aqui, de que modo, olha, ele caracteriza o substantivo bolsistas? Resposta. É caracterizado através da oração que participarão, que tem a mesma função do adjetivo participantes. Então, pessoal, a oração subordinada adjetiva, ela é como se ela fosse um adjetivo que vem em forma de oração, ok? Então, no caso, você pode, na maioria das vezes, você vai poder substituir a oração subordinada adjetiva por um adjetivo correspondente. Na maioria dos casos, você vai poder fazer isso, ok? Próxima questão. Importante, gente. As orações subordinadas adjetivas são introduzidas por pronomes relativos e exercem, em relação a um termo da oração principal, uma das funções normalmente desempenhadas pelos adjetivos. Viu, gente? Então, elas são iniciadas por pronomes relativos e elas têm o valor de adjetivo. Pronto, gente. É bem simples, tá bom? Parece complicado, mas não é. Vamos lá, tem outro trecho aqui. A poesia foi, para ela, uma forma de vida, uma forma de entender a vida, de construir a si mesma, diz Gomes. Lembrando que a autora escreveu e publicou desde os 16 anos até 2004, quando morreu aos 91 anos. Ela tinha algo de fascinante. Era dessas poetas, como Mário Quintana, que parecem encarnar a poesia, completa o editor, que publicou diversos livros da autora, inclusive Viagem no Espelho, coletânea que reúne a sua obra. Segunda questão, letra A. Observe agora as orações subordinadas destacadas. Algumas delas são introduzidas por pronome relativo. Com que palavra ou palavras os pronomes que você identificou estabelecem relação? Então vamos lá, vocês entenderam a questão aí, gente? Ele quer saber, não é? Todo pronome relativo ele está estabelecendo relação com um termo antecedente, com uma palavra, geralmente um substantivo ou um pronome, mas uma palavra antecedente. Então ele quer saber. A gente vai ter aqui, então, olha, 3 pronomes, não é? Pronome que, aqui, olha, pronome que, outro pronome que e outro, os 3 pronomes relativos que. Então, vamos lá. Ele quer saber com que palavra ou palavras eles se relacionam. Resposta. Os pronomes retomam, respectivamente, as palavras poetas, editor e coletânea. Você vê aqui no texto, olha, poetas, aqui, o pronome relativo está se referindo a poetas, não é? Aqui, olha, no caso, que editor, não é? E no caso, o último que aqui, coletânea. Então, vamos lá. Resposta, poetas, editor e coletânea. Segunda questão, letra B. O que é possível observar quanto à posição que as orações adjetivas ocupam no período? A posição delas na frase aí, gente. O que vocês observaram? A resposta que eu esperava de vocês era: é possível observarmos que a oração adjetiva pode aparecer depois da oração principal ou estar intercalado nela. Ela pode aparecer no meio da oração principal, quebrando ela também, entre vírgulas, não é? Então foi isso que a gente observou. Letra C, primeira pergunta. Qual ou quais apresentam informação acessória? Pessoal, informação acessória não é uma informação obrigatória.
É uma informação que está lá para dar um algo a mais, mas ela não é obrigatória. Então vamos lá, resposta à segunda oração. A segunda oração vai apresentar uma informação acessória. O texto faria sentido com ou sem ela, ok? Letra C, segunda pergunta. Em qual ou quais se restringe ou se delimita o termo a que os pronomes se referem? Então vamos lá, gente. O pronome, algumas orações vão restringir o sentido, não é, do termo a que o pronome relativo se refere. Vamos lá. Em qual ou quais se restringe ou se delimita o termo? Resposta. A primeira e a terceira restringem o significado do termo anterior. A segunda apresenta apenas uma informação acessória. Ok, gente? E aí vamos ter um trecho aqui, não é, nessa primeira questão, na página 188. Eu havia me tornado médico havia pouco tempo. Meu consultório ainda tinha poucos pacientes e, na verdade, eu não estava gostando muito da minha rotina. Trabalhava pouco e o dinheiro que ganhava quase não dava para sustentar minha esposa, Mary, e meus filhos. Certo dia, um amigo, que era comandante de um navio, foi me visitar. Notamos aqui que no texto nós temos duas orações em destaque. Olha, são duas orações subordinadas adjetivas, ok? Então vamos lá. Primeira questão, letra A. Esse trecho pertence ao livro Viagens de Gulliver e apresenta um momento anterior a uma de suas famosas viagens. Pelas informações contidas nesse fragmento, o que é possível deduzir sobre os motivos que levaram o personagem ao mar? Então, que motivos levaram ele a procurar o mar? Resposta, a rotina e o pouco dinheiro que ganhava. Letra B, primeira pergunta. Qual das duas orações é indispensável para o sentido do texto e por quê? Resposta, a primeira, pois o narrador refere-se apenas ao dinheiro que ganhava. Então, essa oração ela é indispensável para o sentido do texto, ok? Porque senão ele vai, em vez de restringir o sentido do texto, ele vai tornar mais amplo, ok? Então aí no caso ele está se referindo apenas ao dinheiro que ele ganhava. Segunda pergunta. A oração que você indicou como indispensável restringe ou explica o significado da palavra que o pronome relativo se refere. Por quê? E aí a resposta é bem fácil, né, gente? Restringe. Pois se trata apenas do dinheiro que ele ganhava e não qualquer outro. Ele está restringindo o sentido do termo dinheiro. É qualquer dinheiro? Não, é apenas o dinheiro que ele ganhava, ok? E aí a gente vai ter um trecho aí. Certo dia, um amigo que era comandante de um navio foi me visitar. Olha, temos um trecho aqui, não é? Destacado entre essas vírgulas. Letra C, primeira. Nesse caso, a oração adjetiva não é essencial ao sentido essencial da frase. Por quê? Resposta. Porque apenas traz uma informação acessória ao termo antecedente, amigo, explicando o que fazia esse amigo. Então, ela traz uma informação acessória, uma informação que não é de utilidade essencial para o sentido do texto, da frase, né? Letra C, segunda pergunta. Quais são os sinais de pontuação que delimitam essa oração adjetiva no trecho? Então, nós estamos vendo aqui, olha, um aqui e outro aqui. No caso, seria a vírgula. Então, as vírgulas são sinais de pontuação que delimitam essa oração, ok? Página 189, nós vamos ter um texto aí, tá bom? O que diz o texto? De acordo com o livro The Lore of Birthdays, A Sabedoria dos Aniversários, sem tradução em português, dos antropólogos americanos Ralph e Adeline Linton, aniversários merecem comemorações desde o Egito Antigo, ou seja, a moda surgiu por volta de 3000 a.C. Tanto os egípcios quanto os gregos, que adotaram o costume, restringiam as comemorações apenas a seres superiores, faraós e deuses. Com o tempo, o hábito foi se estendendo aos mortais e contaminou também os romanos, que davam privilégio ao imperador, à sua família e aos senadores. Nos primórdios do cristianismo, o costume foi abolido por causa das suas origens pagãs. Foi só no século IV que a igreja começou a celebrar o nascimento de Cristo, o Natal. Daí ressurgiu o hábito de festejar aniversários, e pouco a pouco foram surgindo as peças simbólicas, o bolo, as velhinhas, o parabéns a você, etc. Página 189, letra A, gente. De acordo com o trecho, o costume de comemorar aniversários é algo recente? O que mudou durante esse tempo? Resposta: não, é algo antigo, remonta a 3000 a.C.
A diferença é que antigamente era restrito a pessoas consideradas superiores e autoridades. E hoje ele pode ser utilizado por qualquer pessoa. Todo mundo, na verdade, comemora o seu aniversário, né? Letra B. No texto, há 2 orações adjetivas destacadas. Elas foram empregadas pelo autor para dar uma informação a mais sobre um termo ou restringir o significado desse termo. Ele quer saber se a oração subordinada adjetiva é restritiva ou é explicativa. Ela restringe o significado ou ela traz uma informação extra? Então vamos lá, a resposta. Para dar uma explicação a mais, uma explicação ao leitor acerca dos povos que menciona. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. C. Considerando sua resposta anterior, podemos dizer que as 2 orações adjetivas são explicativas ou restritivas. Então, a gente já viu a resposta. Ambas são explicativas. Ok? Letra E. Que efeito de sentido produziria a retirada das vírgulas que delimitam as orações nesse período? Se você retirar a vírgula, aí o que vai acontecer? Resposta. O autor passaria a se referir apenas aos gregos que adotaram costume e aos romanos que davam esse privilégio ao imperador. Essas informações seriam contrárias ao sentido do texto, né? Então, se tirasse a vírgula, ele estaria restringindo o sentido apenas aos romanos, no caso. E esse foi o fim da nossa aula, gente. Um abraço a todos e até a próxima aula.